Hoje eu vou te mostrar uma maneira simples, fácil e muito eficiente de aprender inglês. Nós vamos estudar com as short stories, que são pequenas histórias em inglês contadas em duas versões diferentes, onde o objetivo principal é melhorar o seu vocabulário, que são as palavras que você conhece, e o seu listening, ou seja, sua habilidade de entender o inglês falado. Então, se você é iniciante, já pega seu caderno e caneta e vai anotando todas as frases que eu vou te apresentar nessa aula. Eu sou o Felipe e você está no canal Inglês Sem Regras. Então vamos lá. Hoje nós vamos para nossa short story number 8, que é Sarah and David. Sarah e David. E vocês vão saber quem são eles, quem é a Sarah e quem é o David. Essa história vai ter duas versões, uma no presente e a outra no passado. Aqui estão as duas versões do nosso texto e eu vou ler cada uma delas e eu quero que você preste atenção para ver se você vai conseguir entender alguma coisa. Se você não entender nada, não tem problema, porque depois a gente vai estudar frase por frase com a tradução e as frases de exemplo, certo? Então vamos lá. Sarah and David, versão 1, que é a versão no presente. Sarah meets a man named David. David is kind, funny, and intelligent. Sarah quickly falls in love with him. David and Sarah get to know each other and start dating. They are very happy together. One day, David takes Sarah to a romantic picnic in the park. After lunch, he gets down on one knee and proposes. Sarah is so happy and says yes. Sarah and David get married a few months later. They have a beautiful wedding surrounded by their family and friends. Agora nós vamos para a versão 2, que é a versão contada no passado. Sarah met a man named David. David was kind, funny, and intelligent. Sarah quickly fell in love with him. David and Sarah got to know each other and started dating. They were very happy together. One day, David took Sarah to a romantic picnic in the park. After lunch, he got down on one knee and proposed. Sarah was so happy and said yes. Sarah and David got married a few months later. They had a beautiful wedding surrounded by their family and friends. Agora vamos estudar frase por frase a versão 1, que é a versão no presente, como eu falei antes. A primeira frase do texto é essa. Sarah meets a man named David. Sarah meets é Sarah conhece. Esse meets pode ser encontrar também, mas nesse caso aqui é o verbo conhecer. Então, Sarah meets é Sarah conhece. E esse S aqui no final eu já expliquei em outras aulas, mas eu vou explicar mais uma vez para quem não sabe ainda. Sarah meets é Sarah conhece. É a mesma coisa de she meets. Ela conhece. Os dois têm esse S no final, certo? Agora, para falar eu conheço, eu digo I meet, sem o S. Você conhece. You meet, também sem o S. Agora, ela conhece é she meets. Eu pego o verbo e acrescento um S no final.
Esse S, ele não significa absolutamente nada. Ele tá aqui só porque o she é especial. Por isso que no nosso texto é Sarah meets. Sarah conhece, com o S no final. A man, um homem, named David, chamado David. David is kind, funny, and intelligent. David is kind. David é gentil. Funny, engraçado. And intelligent, e inteligente. Sarah quickly falls in love with him. Sarah quickly, Sarah rapidamente. Falls in love with him. Se você traduzir isso aqui palavra por palavra, é cai em amor com ele. Isso aqui significa o quê? Que ela se apaixona por ele. Aqui a gente tem esse fall in love, que significa se apaixonar. Olha só esse exemplo. Sometimes we just fall in love. Sometimes, às vezes, we just, nós simplesmente fall in love, nos apaixonamos. E lá no texto é falls in love with him, se apaixona por ele. Aprende isso como um todo. Quando você ouvir Sarah quickly falls in love with him, é Sarah rapidamente se apaixona por ele, certo? David and Sarah get to know each other. David and Sarah, David e Sarah, get to know. Esse get to know é uma expressão que significa conhecer. Não é para você traduzir o que é get, o que é to e o que é know. Aprende que get to know é conhecer. Exemplo: we should get to know our neighbors. We should, nós deveríamos. Get to know, conhecer. Our neighbors, nossos vizinhos. E lá no texto é get to know, conhecem each other, um ao outro, ou seja, se conhecem. Então a frase completa fica: David and Sarah, David e Sarah get to know each other, se conhecem. And start dating. And e start dating, começam a namorar. They are very happy together. They are, eles são ou eles estão. Very happy together, muito felizes juntos. One day, David takes Sarah. One day, um dia, David takes Sarah. David leva Sarah. Aqui todas as palavras já estão em ordem, então fica bem mais fácil de você entender. To a romantic picnic in the park. To a romantic picnic. Para um piquenique romântico. In the park. Em o parque. Ou seja, no parque.
After lunch, he gets down on one knee. After lunch, após o almoço. Esse lunch significa almoço. Exemplo: She forgot her lunch at home. She forgot her lunch. Ela esqueceu seu almoço ou o almoço dela. At home, em casa. E no texto é after lunch, após o almoço. He gets down on one knee. He, ele. Gets down on one knee. Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, fica da seguinte forma: vai para baixo em um joelho. Isso significa o quê? Que ele se ajoelha. Ele fica na posição que o homem faz quando ele vai pedir a mulher em casamento, igual vocês estão vendo aí na imagem. Sendo assim, a frase fica: After lunch, após o almoço, he gets down on one knee. Ele se ajoelha. And proposes. And. E. Proposes. Quando você propose para alguém, você pede alguém em casamento. Nesse caso aqui, and proposes é e a pede em casamento ou e pede ela em casamento. É uma palavra só que significa pedir em casamento. Sarah is so happy and says yes. Sarah is so happy. Sarah está tão feliz ou Sarah está muito feliz, que a gente traduziu como Sarah fica muito feliz. And says yes. And says e diz yes, sim. Sarah and David get married. Sarah and David, Sarah e David, get married. Esse get married significa se casar. Olha só essa frase de exemplo. They are excited to get married. They are excited. Eles estão animados. To get married. Para se casar. E na frase do texto é Sarah and David get married. Sarah and David, Sarah e David, get married, se casam. A few months later. A few months, uns poucos meses, ou seja, alguns meses. Later, depois. They have a beautiful wedding. They have, eles têm. A beautiful wedding, um casamento lindo. Esse wedding significa casamento. Olha só essa frase de exemplo. The wedding cake was delicious. The wedding cake, o bolo de casamento. Was, estava, delicious, delicioso. E na frase do texto é They have a beautiful wedding. Eles têm um casamento lindo. Surrounded by their family and friends. Surrounded by é cercado por.
Esse surrounded é cercado ou rodeado. Exemplo: He was surrounded by books in the library. He was surrounded. Ele estava cercado by books, por livros, in the library, na biblioteca. E voltando ao texto é surrounded by, cercado por, their family and friends, sua família e amigos. Muito bem, agora nós vamos para a versão 2, que é a versão do texto contada no passado. Sarah met a man named David. Sarah met a man. Sarah conheceu um homem. Esse met é o passado de meet. Meet é conhecer. Met, conheceu. Exemplo: She met her favorite author. She met, ela conheceu. Her favorite author, seu autor favorito. E na frase do texto é Sarah met a man. Sarah conheceu um homem. E aqui junta o som do T com esse som de A. Então, em vez de falar met a, eu falo meta. Sarah met a man. Sarah conheceu um homem named David, chamado David. David was kind, funny and intelligent. David was kind. David era gentil, funny, engraçado, and intelligent, e inteligente. Sarah quickly fell in love with him. Sarah quickly, Sarah rapidamente, fell in love with him, se apaixonou por ele. Aqui a gente tem esse fell in love, que é o passado de fall in love. Fall in love é se apaixonar. Fell in love, se apaixonou. Olha só essa frase de exemplo. He fell in love during a trip. He fell in love. Ele se apaixonou. During a trip, durante uma viagem. E no texto, Sarah quickly, Sarah rapidamente, fell in love with him, se apaixonou por ele. David and Sarah got to know each other. David and Sarah, David e Sarah, got to know each other, conheceram um ao outro, ou seja, se conheceram. Aqui a gente tem o got to know. Got to know é o passado de get to know. Get to know é conhecer. Got to know, conheceu. Exemplo: He got to know his classmates. He got to know, ele conheceu. His classmates, seus colegas de classe. E na frase do texto, David and Sarah, David e Sarah, got to know each other, conheceram um ao outro ou se conheceram. And started dating. And e started dating, começaram a namorar. They were very happy
together. They were, eles eram, ou eles estavam. Very happy together, muito felizes juntos. One day, David took Sarah. One day, um dia, David took Sarah. David levou Sarah. Esse took é o passado de take. Take tem vários significados diferentes, mas nesse caso aqui é levar. E o passado é took, levou. Observa bem esse exemplo. She took the cake to the birthday party. She took the cake. Ela levou o bolo. To the birthday party. Para a festa de aniversário. E lá na frase, one day, um dia, David took Sarah. David levou Sarah to a romantic picnic in the park. To a romantic picnic. Para um piquenique romântico. In the park. No parque. After lunch, he got down on one knee. After lunch, após o almoço, he got down on one knee. He, ele, got down on one knee. Foi para baixo em um joelho, ou seja, se ajoelhou. E um detalhe que eu não falei na primeira parte é que essa palavra, knee, ela tem esse K, mas ele não é pronunciado. Então não é kni, e sim ni, certo? And proposed. And e proposed. A pediu em casamento ou pediu ela em casamento. Sarah was so happy and said yes. Sarah was so happy. Sarah estava tão feliz ou Sarah estava muito feliz, que a gente traduziu como Sarah ficou muito feliz. And said yes. And said, e disse yes, sim. Sarah and David got married. Sarah and David, Sarah e David, got married. Esse got married é o passado de get married. Get married é se casar. Got married, se casou ou se casaram. Exemplo: They got married at the beach. They got married. Eles se casaram. At the beach. Na praia. Sarah and David got married. Sarah e David se casaram. A few months later. A few months. Alguns meses. Later. Depois. They had a beautiful wedding. They had. Eles tiveram. A beautiful wedding. Um casamento lindo. Surrounded by their family and friends. Surrounded by. Cercado por. Their family and friends. Sua família e amigos. Para finalizar, eu vou ler mais uma vez
as duas versões para ver se você consegue entender melhor depois de toda essa explicação. Então vamos lá. Sarah meets a man named David. David is kind, funny, and intelligent. Sarah quickly falls in love with him. David and Sarah get to know each other and start dating. They are very happy together. One day, David takes Sarah to a romantic picnic in the park. After lunch, he gets down on one knee and proposes. Sarah is so happy and says, yes. Sarah and David get married a few months later. They have a beautiful wedding surrounded by their family and friends. Agora vamos para a versão 2. Sarah met a man named David. David was kind, funny, and intelligent. Sarah quickly fell in love with him. David and Sarah got to know each other and started dating. They were very happy together. One day, David took Sarah to a romantic picnic in the park. After lunch, he got down on one knee and proposed. Sarah was so happy and said, yes. Sarah and David got married a few months later. They had a beautiful wedding surrounded by their family and friends. Se você chegou até aqui, eu quero dizer que o arquivo dessa aula já está disponível lá no nosso clube de membros, onde você pode entrar, baixar o arquivo e ficar revisando as frases dessa short story todos os dias para você não esquecer dessas informações. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre isso, basta clicar no botão Seja Membro, que está aqui abaixo dessa aula, e assistir o vídeo que eu deixei lá.